Olá, irmãos. Hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde diz assim: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, a minha proposta aqui é uma reflexão sobre o Evangelho do Reino. Geralmente, algumas pessoas e alguns dispensacionalistas que geralmente tendem-se a ser pré-tribulacionistas, eles fazem uma separação muito grande entre judeus e gentios no plano da redenção. E com isso, eles tendem a ler que o evangelho do reino está relacionado com os judeus exclusivamente, enquanto o evangelho da graça relacionado com a igreja. E que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, mas que isso acontecerá quando a igreja for arrebatada, aí os judeus serão convertidos e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Alguns até defendem que serão 144 mil judeus que vão espalhar esse evangelho do reino por todas as nações em testemunho. Mas nós vamos perceber que não é bem isso, não existe essa dicotomia toda que as pessoas querem apresentar no Evangelho, e essa dicotomia acaba trazendo mais complicação do que simplificação, né? E isso acaba dificultando até a compreensão do próprio Evangelho por algumas pessoas. Então, o que nós temos aqui é que Jesus disse que o Evangelho do Reino precisa ser pregado em todo mundo para depois vir o fim. Mas aí nós vamos começar pensando no seguinte: quando Jesus ordenou os discípulos na grande comissão para pregar o Evangelho, que tipo de Evangelho é esse que ele ordenou aos discípulos que pregassem? Vamos ver aqui que no Evangelho de Marcos nós encontramos a seguinte expressão, Marcos capítulo de número 16, diz assim, olha bem, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor deu aos discípulos a incumbência de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que nós vemos em Mateus lá? Nós vimos que o evangelho do reino precisa ser pregado a toda criatura, ou seja, a todas as nações, para depois vir o fim. Aqui ele está dizendo, Marcos está dizendo que os discípulos receberam de Jesus a incumbência de pregar o evangelho, mas Marcos não traz o evangelho do reino. Mas seria esse outro evangelho? Claro que não. É o mesmo evangelho do reino, que os discípulos receberam a missão de espalhar por todo o mundo. Então começa a ser anunciado pelos discípulos e segue-se por todos os discípulos que vêm após esses. No caso, a missão da igreja é continuar pregando o evangelho do reino. Então não tem essa distinção toda que as pessoas querem. Para que haja mais clareza, vamos ver aqui o que Marcos fala no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos 1, versículo, olha bem aqui, olha. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então, Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. Marcos está dizendo que Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. Paulo vai fazer menção também em Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1, nós encontramos o seguinte. Olha aqui, Paulo, servo, Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, qual é o evangelho que Paulo pregava? Paulo pregava o evangelho da graça. É diferente o evangelho da graça do evangelho do reino de Deus? Nós vimos que Jesus pregava o evangelho de Deus. E
Paulo aqui está dizendo que foi separado por Senhor Jesus também para pregar o evangelho de Deus. Então, outra observação que nós podemos fazer, voltando aqui ao Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Marcos fala Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos Evangelho de Jesus Cristo. E quando a gente vai comparar com Romanos, capítulo de número 15, Paulo vai fazer menção ao Evangelho. Romanos, capítulo de número 15. Vamos ver aqui, Romanos 15, olha aqui, ó. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Então, o que nós temos aqui, ó. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está falando aí? Olha, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, veja bem que Marcos fala do Evangelho também de Jesus como Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo também está falando que ele está pregando o mesmo Evangelho de Jesus Cristo. E aí, quando a gente vai para o Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 20, Atos, capítulo de número 20, vamos ver o que está dizendo aqui no versículo de número 24. Atos 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo aqui fala Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus. Ainda no mesmo capítulo, agora o versículo 25, nós temos aqui, ó, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus. Então, Paulo pregava o Evangelho da graça de Deus, mas esse Evangelho da graça de Deus não é desassociado do Evangelho do reino de Deus, ou seja, é o mesmo Evangelho, o Evangelho do reino de Deus. Não há essa dicotomia, não há essa distinção entre Evangelho. Também nós podemos ver Efésios, capítulo de número 6. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, Efésios, capítulo de número 6. Olha aqui, Evangelho, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 15. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Paulo chama aqui o Evangelho de o Evangelho da paz. Apocalipse, capítulo 14 e 6. Apocalipse. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, um anjo com o evangelho eterno. É outro evangelho? Não, é o mesmo evangelho.
O que nós temos, na verdade, irmãos, é o seguinte, que esses diferentes nomes para falar de um mesmo evangelho é comum na Bíblia, mas tem que ser entendido como um único evangelho, até mesmo porque não faria sentido Paulo falar para ter cuidado com aqueles que pregam um outro evangelho diferente daquele evangelho pregado pelos apóstolos. Então, se houvesse um evangelho distinto pregado pelos apóstolos, um diferente do outro, seria difícil até identificar e até fazer sentido essa advertência de Paulo aos Gálatas no capítulo 1. O que nós temos, na verdade, é que a ênfase ao reino de Deus é porque o evangelho está relacionado com o reino do Messias. Para os judeus, falar de reino de Deus era uma linguagem muito fácil dos judeus entender, porque eles já esperavam pela promessa e pela profecia do reino do Messias, ou reino messiânico. Então, o Evangelho apresenta o reino de Cristo, o Evangelho apresenta o reino de Deus, o Evangelho apresenta o reino messiânico. E quando a expressão Evangelho da Graça, por quê? Porque a graça é o meio da salvação, é o meio pelo qual alguém entra nesse reino, toma posse desse reino, passa a fazer parte desse reino, é por meio da graça. A graça é o meio pelo qual todo ser humano alcança a entrada no reino. Mas ambos, tanto o evangelho do reino ou evangelho da graça, seja qual o nome que for, que os irmãos encontrarem na Bíblia, não há distinção. A ênfase é a salvação em Cristo Jesus. Não existe outra ênfase a não ser, não existe outro propósito a não ser a salvação em Cristo Jesus. Portanto, espero ter aqui ajudado os irmãos a fazer essa reflexão a respeito do Evangelho, com diferentes nomes que aparecem, mas sempre compreendendo que se trata de um mesmo Evangelho e que a missão de pregar esse Evangelho do Reino é da igreja, e os judeus que antes detinham o reino, a responsabilidade do reino, com o endurecimento deles, a responsabilidade foi passada para a igreja. Então, o que nós temos hoje é que a igreja é o meio pelo qual o reino de Deus se cumpre, é anunciado, e tanto judeus como gentios, para fazer parte do reino, precisa da graça de Deus, mas fazem parte do mesmo reino, porque são inseridos no mesmo corpo de Cristo, judeus e gentios. Não há distinção mais em termos de salvação. A promessa, o povo da promessa, que antes era os judeus, os gentios foi inserido também na oliveira, né? Era um zambujeiro bravo que foi inserido na oliveira. Portanto, nós fazemos parte do povo de Deus. O povo de Deus não são dois povos, é um povo só. O que nós temos na antiga aliança, Deus trabalhava de uma forma, porque Cristo ainda não tinha vindo, então você tinha todo um ritual no culto levítico que tinha que se cumprir e que apontava para Cristo. Agora, com o reino de Cristo, com Cristo já veio, a igreja agora recebeu o Espírito Santo nela, e por meio do Espírito Santo, Cristo reina hoje através da igreja, e no milênio estará cumprindo plenamente as promessas messiânicas. Que Deus abençoe a todos.